é só tristeza, talvez tua cidade. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão, descompasso, desperdício, perder o chão agora da virtude que perdemos. Há tempos tive um sonho, não me lembro. Hoje a gente vai falar sobre Legião Urbana. Miranda, toca a vinheta, por favor, pra mim. Você tá ligado que rolou uma treta grande nos últimos anos no que diz respeito à Legião Urbana, e eu vou tentar explicar isso de uma maneira bem rápida. O Juliano, herdeiro dos direitos do pai e também até pouco tempo atrás herdeiro do nome Legião Urbana, não concedia justamente isso, o nome para os remanescentes da banda, a saber, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. E o que isso trazia, na verdade? Qual era o impacto? Todo e qualquer projeto que envolvia a Legião Urbana, o nome da empresa, o nome da banda, tinha que passar pela aprovação do Juliano. E como vocês bem sabem, Dado e Bonfá, apesar de terem carreiras solos depois que a Legião Urbana acabou, precisavam de dar continuidade aos seus projetos envolvendo a banda que eles fizeram parte durante alguns anos. Em 2015, finalmente uma treta que durou muitos anos acabou na justiça e o juiz finalmente deu parecer favorável a Dado e Bonfá para que eles pudessem então utilizar o nome da Legião Urbana e retomar alguns projetos e convites que estavam todos engavetados porque estavam na mão do Juliano. E não é nada surpreendente que uma das primeiras medidas que os dois tenham tomado é retomar o nome da Legião Urbana e sair numa turnê comemorando o primeiro LP da banda. Você acha isso uma coisa muito estranha? Eu fiquei pensando muito nisso. Renato Russo era um cara bem diferente, tinha opiniões muito acertadas, muito convictas. Era um cara que às vezes parecia contraditório, mas uma das coisas que Dado e Bonfá falaram assim que Renato morreu no dia 11 de outubro de 1996 é que não haveria condição nenhuma da banda voltar, especialmente com esse nome e especialmente com outro cantor. Afinal de contas, na cabeça dos dois e na cabeça dos milhões de fãs de Legião Urbana, Renato Russo era inesquecível. Há alguns anos aconteceu um negócio muito engraçado. Os dois montaram um pequeno projeto junto com o ator Wagner Moura, sim, o Capitão Nascimento do Tropa de Elite, e fizeram um show em São Paulo que causou estardalhaço. Causou estardalhaço porque o Wagner Moura, de fato, é um grande fã da Legião Urbana e o que se viu foi uma festa no palco. Agora, o aspecto negativo foi que o ator cometeu alguns desatinos, para dizer a verdade, cometeu alguns desafinos. E isso trouxe muitas críticas pela escolha dele. Passados mais alguns anos, Dado e Bonfá, depois da treta jurídica ter sido resolvida, volta agora com uma turnê que invade todo o Brasil para comemorar o primeiro disco. Eu fiquei pensando, será que Renato concordaria com isso? Porque afinal de contas eles estão explorando um legado que, tudo bem, pertence a eles. Mas eles não disseram que jamais fariam isso? Que o Renato era insubstituível? Olha só, eu tenho opiniões muito radicais no que diz respeito a essas substituições. Estou falando sério. Tenho opiniões radicais. Você pode discordar de mim, você pode escrever aí nos comentários, você pode dizer o que você pensa. Mas quando uma banda pega uma outra pessoa para ser integrante do seu gig, para fazer turnê de comemoração de disco, é porque o dinheiro está falando muito mais alto. E eu vou dar outros aspectos dessa história. Só para agregar esse pensamento de que eu não concordo muito com isso, existe uma outra banda liderada pelo ex-vocalista da banda Tijuana, que toca Legião Urbana, se eu não me engano o nome da banda é Urbana Legio, que é Legião Urbana latim, que toca o repertório da Legião Urbana nos 4 primeiros discos. Quer dizer, a gente tem 2 legiões urbanas
tocando pelo Brasil. O que essas pessoas estão pensando? Dinheiro. O Queen também fez isso. O Queen atualmente excursiona com Adam Lambert, um vencedor do American Idol. Há um tempo atrás era com Paul Rodgers, ex-vocalista do Bad Company. Qual é o objetivo de uma banda que não tem como colocar um vocalista no seu lugar, porque o vocalista obviamente morreu, não pode ser substituído, não pode voltar a cantar, em chamar uma outra pessoa que não seja dinheiro? A questão artística está toda jogada fora. Ah, mas a gente está querendo só saudar os fãs. Pô, cara, é disso que os fãs precisam? Porque o resultado dessas junções tem sempre o teor negativo da comparação. Quando um cara sobe para ser vocalista da Legião Urbana, ele vai sempre ser criticado por não chegar na sombra do Renato Russo. Quando o Paul Rodgers, ou quando atualmente o Adam Lambert, sobe para ocupar o lugar do Freddie Mercury, ele vai ser massacrado porque não chega aos pés, porque não engraxa as chuteiras do Freddie Mercury. Quando o Blaze Bayley é escolhido para ser vocalista do Iron Maiden, ele vai ser ovacionado no sentido contrário, vai receber muito ovo, porque ele não chega nos pés do Bruce. Então eu fico perguntando, o que a gente está vivendo hoje? Especialmente a Legião Urbana, que é uma banda que não negociava certos valores. Será que o Renato aprovaria isso? Será que se a gente pudesse, hipoteticamente, perguntar ao Renato se ele aprovava, ou mesmo, melhor, se ele estivesse vivo, ele faria uma turnê comemorando os 30 anos do primeiro disco? Por que os caras não entram no estúdio para compor música nova? Não é mais produtivo? Não é mais interessante? Não traria um frescor pro rock nacional que a gente soubesse que Dado e Bonfá estivessem em estúdio produzindo músicas novas? Pela primeira vez, com o nome de Legião Urbana, que não tivesse nada a ver com as suas carreiras solos, agora saindo uma turnê para comemorar aniversário de 30 anos. Pra gente não ficar só nessa questão da Legião Urbana, muitas bandas estão fazendo isso. Tanto as bandas gringas quanto as bandas nacionais. Isso denota a questão financeira que eu acabei de falar e a total falta de criatividade, a total falta de vontade desses caras se juntarem no estúdio, se juntarem dentro de casa, seja onde for, para produzir novas canções e assim continuar movimentando as suas carreiras artísticas. Os caras parecem agora que só querem celebrar a vida, só querem formar charutos, como eu sempre digo, enquanto os fãs, alguns muito bobos, inclusive eu, pagam por ingresso para verem aquilo que eles já viram, só que de um jeito diferente. E você? Você concorda comigo? Você acha que o Renato Russo concordaria em sair em turnê para celebrar o primeiro disco, Legião Urbana 30 anos? Ou não, vocês acham que essa é uma grande oportunidade para aqueles fãs que não tiveram a oportunidade de ver Dado e Bonfá no palco reunidos com o nome de Legião Urbana? Deixa aqui o seu comentário, dê a sua opinião, não tem problema nenhum, pode discordar de mim. Não deixe de assinar o canal e não deixe de curtir esse vídeo. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você.